Saudamos a todos os nossos queridos irmãos e amigos com a paz de Jesus. É assim que eu gosto de saudar. Saudar com a paz de meu Senhor Jesus. Que a paz de Jesus recaia sobre você, onde você estiver. Aqui estamos em nome de Jesus, para estudarmos mais uma vez um tema relevante, um tema da verdade presente, um tema escatológico, um tema que diz respeito aos dias em que nós estamos vivendo. Não estamos aqui para falar do passado, nós estamos aqui para falar dos dias em que nós estamos vivendo e também do futuro que nos aguarda. Você tem o seu pedido de oração? Você escreveu o seu pedido de oração? Nesse momento é a hora de você apresentar diante de Deus o seu pedido de oração. Nós vamos orar nesse momento. Oremos. Pai Santo que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, reunidos em torno da Tua palavra. A nossa festa é em torno da Tua palavra. A nossa festa é recebermos o maná celestial, é bebermos da água da vida. Estamos aqui em torno da mesa onde Jesus Cristo vai nos servir o pão. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Que cada filho teu, cada filha, onde eles estiverem, todos os que têm seus pedidos de oração, Senhor, pedidos por conversões de filhos, de esposos, de cônjuges, Pai querido, responde às orações destes teus filhos, porque o Senhor sabe que nós precisamos de respostas para que a nossa fé seja fortalecida. Nós precisamos disso. Nós somos frágeis, nós somos fracos. Responde às nossas orações para alegrar o nosso coração. Cura os que estão enfermos, Pai. Se alguém está enfermo por causa do coronavírus, se alguém está sofrendo, se Tu, Jesus Cristo, o médico, que o Senhor seja a cura, que o Senhor imponha as Tuas mãos sobre estes Teus filhos e diga, seja curado. Em nome de Jesus, seja curado, para a glória de Deus. Pai eterno, abre a nossa mente neste momento ao abrirmos a Tua palavra. Dá-nos o entendimento que Jesus Cristo tem das profecias. Que não entendamos do nosso jeito, mas que entendamos do jeito que Jesus Cristo entende. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. O tema desta noite, a destruição da terra, destruição de 1/3 da terra. Queridos, a destruição de 1/3 da terra ainda não aconteceu. Não está no passado. A terra não foi destruída em 1/3 no passado. Se alguém quiser jogar as trombetas, se alguém quiser jogar as trombetas para o passado, tentando mostrar que estas trombetas se cumpriram no passado, eu perguntaria, como se cumpriram? Aonde se cumpriram? Desde quando foi queimada a 1/3 parte das árvores e da erva verde? Desde quando foi morta a 1/3 parte dos habitantes da terra? Quando? Nunca aconteceu isso. Nem de perto. Nem de perto. Por isso, queridos, nós vamos estudar hoje com vocês temas relevantes. E agora, Deus dá o consentimento divino para Satanás fazer a obra que ele sempre quis fazer. A obra que Satanás sempre quis fazer é a obra de destruição da terra. Mas ele não pode, ele está restrito. Porque ele é o poder vencido, então ele obedece o que Deus manda, porque ele é o poder vencido. Ele só vai poder destruir 1/3 da terra depois que Jesus Cristo lançar o incensário sobre a terra, depois dos filhos de Deus estiverem selados pelo selo do Deus vivo, batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo, quando você se tornar realmente uma cópia de Jesus Cristo, quando você for templo do Espírito Santo, queridos, então não haverá mais conversão nenhuma, porque o Espírito Santo se retira da terra, mas o Espírito Santo não se retira do povo de Deus. O Espírito Santo habita no povo de Deus. Nós somos templos do Espírito Santo.
Por isso que nós vamos viver esse período após o fechamento da porta da graça, na presença de um Deus santo, sem cometer pecados. Por quê? Porque nós já aprendemos, já nos habituamos a viver sem pecar conscientemente. Ora, meu querido irmão, pecar conscientemente é muito feio. Pecar conscientemente, na Bíblia, é chamado de pecado de mão levantada. Pecado de mão levantada é pecado de rebelião. É um pecado consciente. Eu sei que é pecado, mas vou fazer. Os que vão receber o selo do Deus vivo não vivem pecando pecados conscientes. O pecado para eles se tornou odioso. O pecado para eles se tornou repulsivo. Porque eles amam Jesus. Eles têm a mente de Jesus. O Espírito Santo lhes comunicou a mente de Jesus. Por isso, queridos, quando a porta da graça se fechar, Jesus lança o incensário sobre a terra, não tem mais intercessão. E Satanás recebe o consentimento divino para fazer a obra da destruição. Aí que se cumpre a profecia de Apocalipse 7, verso 1. Lembram-se vocês, em Apocalipse 7, verso 1, no sexto selo? No sexto selo diz que os 4 anjos, capítulo 7, verso 1 de Apocalipse, os 4 anjos estão segurando os 4 ventos para que nenhum vento sopre, para que a terra não seja destruída. Até que os filhos de Deus sejam selados. Enquanto o povo de Deus não for selado pelo selo do Deus vivo, enquanto os 144 mil não forem selados pelo selo do Deus vivo, enquanto a grande multidão do capítulo 7, verso 9, essa grande multidão do capítulo 7, verso 9, que ninguém podia contar, era um número muito grande, enquanto eles não forem selados pelo selo do Deus vivo, Jesus não lança o incensário sobre a terra. E a ordem para os 4 anjos de Apocalipse 7, verso 1, é muito clara. Segurem os ventos. Segurem os 4 ventos. Não permitam que a terra seja destruída. Por quê? Porque a terra só vai ser destruída depois que Jesus lançar o incensário sobre a terra. Isso acontece no capítulo 8, verso 5. Então vêm as destruições operadas pelo destruidor, Satanás, o anjo da terça parte. As trombetas, as 6 primeiras trombetas, elas estão vinculadas a uma frase, terça parte disso, terça parte daquilo, mostrando para você e para mim, olha aqui, as trombetas são causadas, quem causa a destruição das trombetas é Satanás, é o anjo da terça parte. Os anjos que tocam as trombetas são de Deus. Prova disso. Ora, eles estão no Santíssimo. Os anjos que recebem as trombetas e ficam segurando as trombetas enquanto Jesus faz a última intercessão, vejam aqui no capítulo 8, verso 2. Capítulo 8, verso 2, diz, vamos ler o verso 1, não é? Verso 1 e verso 2, capítulo 8, e havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora, e viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Onde é que estavam esses 7 anjos? No Santíssimo. Na presença de Deus. São anjos de Deus que recebem as 7 trombetas, mas não tocam. Eles ficam esperando Jesus fazer a última grande intercessão do verso 3, verso 4. Eles ficam esperando Jesus jogar o incensário sobre a terra, do verso 5, para então, no verso 6, se preparar para tocar as trombetas. Os anjos de Deus tocam. Mas quem causa a destruição da terra não são os anjos de Deus, são os demônios. São os demônios. É Satanás com seus demônios. É o anjo da terça parte que provoca a destruição permitida por Deus. Por isso é um terço só, porque ele é o anjo da terça parte. Queridos, aqui no capítulo 7, verso 1, então, diz, depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Lembram-se que a primeira trombeta vai destruir as árvores. E a segunda vai destruir águas. Por isso diz aqui, para que não destruísse nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Finalzinho do verso 1. Agora o verso 2. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente. Esse anjo poderoso, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos que estão segurando os 4 ventos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores,
até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número deles, dos assinalados, 144 mil. Aleluia! Só 144 mil? Não. O verso 9 diz, depois destas coisas, depois de os 144 mil serem mostrados em visão para João, sendo selados, ele vê o quê? Verso 9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar. Aleluia! Os salvos, os salvos vivos, eles são uma multidão que ninguém podia contar. Seara dos salvos vivos, primícias dos salvos vivos, 144 mil, e a seara, a grande multidão. Deus fala ali que será dado consentimento divino quando Jesus sai do Santíssimo. Quando Jesus se retira do Santíssimo, ele não desce para a terra. Assim como o sumo sacerdote saía do Santíssimo e se demorava no lugar santo, assim também Jesus sai do Santíssimo, fechou a porta da graça, não tem mais intercessão, jogou incensário sobre a terra, mas ele não sai do santuário, ele saiu do Santíssimo e se demora no lugar santo. É ali no lugar santo que ele tira as vestes de sumo sacerdote e veste um traje real de rei dos reis e senhor dos senhores. Enquanto ele está no santo, no lugar santo, é dado consentimento divino para Satanás atingir e fazer a destruição de 1/3 da terra e atingir todos os que são dele. Satanás atinge os que são dele, não os que são de Jesus. Aleluia! Satanás recebe consentimento divino para atingir todos os que têm o sinal da besta, não aqueles que têm o sinal do Deus vivo. Isso está claramente na quinta trombeta, irmãos. Claramente na quinta trombeta, no capítulo 9. No capítulo 9, verso 4, fala claramente que Satanás atinge os que têm o sinal da besta, não os que têm o sinal do Deus vivo. Deixa eu ler para você adiantado aqui, o capítulo 9, verso 4. Diz assim, e foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Só os que não têm o sinal de Deus serão o quê? Atingidos pelas desgraças e tragédias anunciadas pelas trombetas. Está claro isso, irmãos? Isto tranquiliza o seu coração? Isso acalma a nossa mente? Sim, porque é um Deus que nos ama e que cuida de nós. Agora, capítulo 8, verso 7. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva, chuva de pedras, saraiva, e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Nunca aconteceu isso no passado, a terça parte da terra sendo queimada. Isso é coisa futura, irmãos. E toda a erva verde foi queimada. Isso nunca aconteceu no passado. Está no futuro. Verso 8, a segunda trombeta. E o segundo anjo tocou a sua trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Isso também nunca aconteceu no passado. Como é que nós vamos falar que a segunda trombeta é Genzirico? Genzirico foi ele que transformou a água do mar em sangue, a terça parte da água do mar em sangue? Foi ele? Não, querido. Genzirico não fez nada disso, nem Alarico. Não tem nada a ver com isso. Isso é evento futuro. Queridos, aquilo que a Bíblia interpreta, nós deixamos que ela interprete. Mas quando a Bíblia não interpreta, nós tomamos como sendo o quê? Literal. Por quê? Porque aqui está dizendo. E diz agora o verso 10. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Aqui fala que uma grande estrela ardendo caiu do céu. O que a Bíblia interpreta, nós aceitamos a interpretação. A grande estrela é o grande anjo que caiu do céu. É ele que vai amargar a terça parte da água potável. Terça parte da água potável será feita amarga. E muitos vão morrer ao beberem destas águas amargas.
É Satanás que amargou a experiência humana. Mas o povo de Deus terá sua água para beber. Suas águas serão certas. Seu pão será certo. Mas aqui diz que esta grande estrela que caiu do céu é Satanás. Aqui caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Verso 11 agora. E o nome da estrela, essa grande estrela que caiu do céu, o nome dela era o quê? Absinto. Absinto quer dizer o quê? Amargo. E a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Muitos homens vão morrer pelas águas amargas. Muitos, milhares ou milhões, não sei. Aqui fala, muitos vão morrer. Mas do povo de Deus, que foi selado pelo selo do Deus vivo e batizado pela chuva serôdia do Espírito Santo, e que está vivendo à vista de um Deus santo, do povo de Deus, dos santos do Altíssimo, nenhum morrerá após o fechamento da porta da graça durante estas destruições. Aleluia! Isso me alegra, isso me conforta, porque é um Deus que cuida de você. Você é a menina dos olhos de Deus. E agora o quarto anjo, verso 12. E o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas. Então será permitido a Satanás escurecer um terço do sol, um terço da lua, um terço das estrelas. Não vão dar o brilho, um terço, para que a terça parte dele se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Trevas, trevas. Aqui diz quantos dias? Não diz. Podem ser 3 dias. Hoje eu assisti um vídeo de uma pessoa falando sobre que Deus falou para ela, não sei se é verdade ou não, ela estava dando o testemunho dela, de uma escuridão que vai durar 3 dias. Queridos, pode ser nessa ocasião? Não sei. Mas aqui está dizendo que Satanás recebe o consentimento divino para escurecer um terço do sol, um terço da lua, um terço das estrelas, e a terça parte do dia não brilhar, e semelhantemente à noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes, das trombetas, dos 3 anjos que ainda não... dos 3 anjos que hão de ainda tocar, ou seja, dos 3 anjos que ainda vão tocar, é a 5ª, a 6ª e a 7ª. Por isso o anjo está dizendo: ai dos que habitam na terra. Mas Deus deixa certo que você não será atingido. Aqui agora fala no capítulo 9, a 5ª trombeta. E o 5º anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela do céu, caiu na terra. Outra vez. Deus está dizendo: querido filho, minha filha, você que está lendo a Bíblia, você está vendo que eu estou falando de Satanás? Você está vendo que eu estou falando da estrela que caiu do céu? Uma estrela que amargou as águas potáveis? Uma estrela que diz aqui, olha, estrela que caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Quem é o anjo do abismo? Quem é a besta do abismo? É Satanás. Ele é o anjo do abismo desde que ele foi expulso do céu. Ele foi lançado para o planeta Terra, que era um abismo. Gênesis capítulo 1, verso 2. Diz que antes do primeiro dia da criação, antes do primeiro dia em que Deus disse haja luz e houve luz, antes, no verso 2, diz que a terra era um abismo. E Satanás foi lançado para esse abismo antes do primeiro dia da criação. Queridos, Satanás é o anjo do abismo. Vai ser lançado de novo no abismo durante os 1000 anos. Ele tem a chave do abismo. Ele tem preso. Satanás tem preso milhões e milhões de demônios que estão presos, esperando o momento para serem liberados. E vão ser liberados na 5ª trombeta. São demônios muito malvados. São demônios muito perversos. Aqui diz, olha, verso 2: e abriu o poço do abismo, Satanás, e subiu o fumo do poço, como o fumo de uma grande fornalha. E com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar. E do fumo vieram o quê? Gafanhotos sobre a terra.
Mas não são gafanhotos, irmãos. Fala gafanhotos porque não tem uma palavra na linguagem humana para descrever. João viu alguma coisa que não encontrou uma palavra na linguagem humana para descrever. Então ele dizia, parecia gafanhoto. Mas logo em seguida ele disse que não era gafanhoto. Por quê? Veja aí. E do fumo, verso 3, e do fumo vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Ó, é escorpião ou é gafanhoto? Queridos, não é nem escorpião e nem é gafanhoto. É uma figura de linguagem que ele está usando, porque os demônios são forças demoníacas que serão liberadas por Satanás, exatamente na quinta trombeta. E o que é que essas forças demoníacas farão? Não vão matar ninguém. Não vão matar nem os ímpios. Porque estão proibidos de matar durante 5 meses. Durante 5 meses, ou seja, 150 dias literais. Toda a profecia de tempo depois de 1844 deve ser entendida como literal. Esses 5 meses são 150 dias de duração da quinta trombeta, em que esses demônios vão atormentar, vão perturbar, vão fazer a humanidade sofrer, todos os que não têm o selo do Deus vivo, mas não matá-los. Está bem claro aqui, verso 4. Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra. Por que não à erva da terra? Porque toda a erva que eles tinham que queimar, já queimaram na primeira trombeta. Nem a verdura alguma, nem a árvore alguma. Por que nem a árvore alguma? Porque a árvore que eles tinham que queimar, já queimaram na primeira trombeta. Mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Aqui está a prova de que as trombetas ocorrem depois do selamento do povo de Deus. Depois que o povo é selado pelo selo do Deus vivo, é batizado pela chuva serôdia e a porta da graça se fecha, aí vem as trombetas, exatamente como a Bíblia ensina. E o verso 5, e foi-lhes permitido não que os matassem. Estão percebendo que esses demônios, essas forças demoníacas não têm autoridade para matar, só para atormentar? Foi-lhes permitido não que os matassem, verso 5, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte. Homens vão pedir para morrer, mas não vão morrer, porque eles vão sofrer durante 5 meses. Satanás não é amigo nem dos seguidores dele. Satanás não é amigo do Papa, Satanás não é amigo do bruxo, Satanás não é amigo dos satanistas. Satanás ele vai ferir mesmo os que são dele, porque ele não pode ferir os que são de Jesus. Por isso diz aqui, estes homens, naqueles dias, verso 6 estou lendo, naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. Estão vendo que não é gafanhoto, não é escorpião e não é cavalo. Eu descreveria como sendo forças demoníacas liberadas por Satanás na quinta trombeta. Agora vejam, queridos, no verso 10. E tinham caudas semelhantes dos escorpiões, e tinham aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Danificar. E eles tinham um chefe sobre eles. Quem era o chefe deles? Verso 11. E tinham sobre si um rei, o anjo do abismo. É claro, todo mundo sabe quem é o anjo do abismo. É Satanás. Ele é o anjo do abismo. Em hebreu, era o seu nome Abaddon, e em grego, Apolion. Queridos, interessante que na maçonaria, o nome do Deus da maçonaria é este aqui, ó, Abaddon. O nome do Deus da maçonaria foi tirado da Bíblia. A maçonaria tem símbolos bíblicos. E você pode dizer, pastor, o que é isso? Sim, a maçonaria está cheia de símbolos bíblicos. Por quê? Porque na Bíblia existe o lado das trevas e o lado da luz. Então, o lado das trevas tem seus símbolos. Vocês lembram que lá no dia da purificação do santuário terrestre, eram escolhidos 2 bodes, um bode para representar Jesus, que era morto, e com o sangue deste bode representando Jesus, o sumo sacerdote entrava no Santíssimo. Depois que terminava a purificação do santuário,
o sumo sacerdote saía, pegava outro bode que representava Satanás. Este bode não era morto, o sangue dele não servia para nada, porque ele não era derramado o sangue dele, mas aquele bode representava Satanás, aquele outro bode, sobre os quais eram colocados os pecados que foram retirados do Santíssimo. Portanto, queridos, o bode, Azazel, símbolo de Satanás, é um símbolo também da maçonaria. Porque o Deus da maçonaria é representado por uma cabeça de bode, com seios de mulher e órgão genital masculino. É chamado de Baphomet, o Deus de chifre. Mas, lá por volta do 14º, 15º grau da maçonaria, os maçons descobrem que o nome é Abaddon. Eles descobrem o nome do Deus da maçonaria, Abaddon, mas eles ainda não sabem que Abaddon é Satanás. Porque é a Bíblia que diz que Abaddon é Satanás. Eles não sabem que é. Queridos, as forças demoníacas são lideradas por um rei, o anjo do abismo, cujo nome é Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. O primeiro ai é a 5ª trombeta. O segundo ai é a 6ª trombeta. E aqui a 6ª trombeta diz no verso 13: E tocou o 6º anjo a sua trombeta. E ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que estava para tocar a 6ª trombeta, são anjos de Deus, que tinham a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Não confunda esses 4 anjos com os de Apocalipse 7, verso 1. Aqui fala dos 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Vai se liberar uma grande batalha. As pessoas perguntam, a terra será destruída num terço? Vai ser destruída num terço. A população mundial vai ser reduzida? Qual é o plano, queridos? Qual é o plano da nova ordem mundial? Qual é o plano dos jesuítas? Redução da população. Qual é o plano da ONU? Redução da população. Qual é o plano das vacinas? Redução da população. Qual é o plano das epidemias? Redução da população. A nova ordem mundial não pode ter 7,5 bilhões de habitantes. Eles querem matar uma grande parte da população. Mas aqui está dizendo que eles vão reduzir a população em 1/3, vão matar 1/3 da população mundial. Mas isto na 6ª trombeta. Isto aqui é uma guerra mundial, irmãos. É uma guerra mundial. Veja agora o verso 15. Capítulo 9, verso 15. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Está claro isso? Nunca aconteceu no passado. Que guerra aconteceu no passado que matou 1/3 dos habitantes da terra? Nunca existiu, nem de perto. Este é um acontecimento futuro. Aqui menciona, no verso 16, e o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. Um exército de 200 milhões. Queridos, vai provocar a mortandade de 1/3 dos habitantes da terra. Mas, meu irmão, meu querido irmão, isso não é para apavorar. Deus está mostrando para você o script, o roteiro que foi escrito. Foi escrito e é dado para Satanás o poder vencido. E o poder vencido, que sabe que já foi vencido e que nunca vai vencer, ele vai destruir aqueles que são dele. Porque os que são de Jesus não serão atingidos. Aleluia! Glória a Deus! Você é protegido por Deus como a menina do seu olho. Jesus Cristo cuida de você e olha por você. Nós vamos passar pela angústia de Jacó? Vamos. Nós vamos ser atormentados, Satanás tentando nos lembrar dos pecados que nós cometemos no passado e tentar nos convencer de que nós não confessamos aqueles pecados. Ele vai nos atormentar. Ele vai fazer nos lembrar desses pecados que ele conhece muito bem, porque nós praticamos. Mas nós sabemos muito bem que nós confessamos os pecados. O povo de Deus confessou os pecados. Assim como Jacó tinha certeza de que ele tinha confessado os pecados.
Mas ele tremeu diante do decreto de morte, porque Esaú vinha contra ele com 400 homens armados para matar toda a família. Deus o protegia, mas ele estava com medo de ser morto. Queridos, todos nós vamos ter medo, todos nós vamos passar por angústia de Jacó, diante do decreto de morte, vendo o mundo todo sendo assolado e nós sendo perseguidos. Vão tentar nos matar, mas não vão conseguir nos matar. Mas vamos passar pela angústia. Mas o anjo do Senhor vai se acampar ao nosso redor e vai nos proteger. Nosso pão e nossa água serão certos. O anjo de Deus se torna escudo de luz ao nosso redor. Nós vamos terminar aqui na 6ª trombeta e vamos deixar a 7ª trombeta para a próxima palestra. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. Que Deus te anime, que Deus te fortaleça, que Deus levante a sua cabeça, o seu rosto e te dê a paz de meu Senhor Jesus. Deixe-me orar com você nesse momento. Pai querido que estás nos céus, vem, querido Pai, derramar sobre todos nós o Espírito Santo. Neste mundo conturbado, de pandemia, de tragédias, de mortes, de pestilência, venha trazer paz para o nosso coração. Que aprendamos a confiar no nosso Jesus Cristo, que olha sobre nós. O Deus que sabe, o Deus que ouve, o Deus que vê. Conforta os corações de todos, Pai. Se existir algum pecado na vida de algum filho teu, que esteja ouvindo agora esta mensagem, se existe algum pecado ainda não confessado, que esta pessoa não vá dormir antes de confessar o seu pecado. Por que dormir com o pecado, se nós podemos dormir com o perdão? Pai querido, convence-nos através do Espírito Santo dos nossos pecados, porque o Espírito Santo nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Dá, Senhor Deus, o arrependimento para cada um de nós, para que não haja nenhum pecado consciente, nenhum pecado conhecido, nenhum pecado acariciado, impedindo a tua bênção, porque o selo do Deus vivo não será colocado sobre a testa de alguém que vive na prática de pecados conhecidos. Pai eterno, derrama sobre nós o Espírito Santo. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Dá-nos a tua bênção e a tua proteção durante toda esta noite. Fique a paz de meu Senhor Jesus Cristo com todos. É em nome de Jesus que eu peço. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Até sábado, a próxima live. Nós vamos estudar sobre a 7ª trombeta. E, querido irmão, a live de sábado será às 10 da manhã no Brasil, 9 horas da manhã aqui nos Estados Unidos. Fique com Jesus.